Nós estamos num momento em que estamos a aproximar-nos do fim do ano e gostamos sempre de fazer reflexões, fazer retrospectiva do que vivemos, do que aconteceu, e não há dúvida que a idade vai nos levando a uma consciência de algumas verdades. Ontem estava com o meu cunhado e ele está já a preparar-se para morrer, não é? Como quem diz, para a reforma, porque parece que a gente quando vai para a reforma é para morrer a seguir, não é? Eu penso que, e é interessante algumas coisas que acontecem com a idade. A idade ou nos gera mais maturidade ou nos gera mais desequilíbrios. Ou seja, há pessoas que têm esses dois extremos, nem todas reagem da mesma maneira. E eu, como pastor ao longo destes últimos 26 anos nesta cidade, tenho compreendido também que a idade na cidade, permanentemente durante muitos anos, também gera algumas coisas. É ou não é? Gera, por exemplo, cansaço de alguns maturarem, gera, por exemplo, um belíssimo testemunho, se for verdade, que torna as pessoas a olhar cada vez mais para nós, porque o nosso exemplo de vida em 26 anos, no meu caso, com a minha esposa, os meus filhos, cria um certo impacto, ou positivo ou negativo. Vocês concordam comigo? Mas esta conversa toda para chegar à pregação. Há uma mensagem no mundo que tem mais já de 2000 anos e não cansou, não findou, não perdeu a durabilidade, não perdeu a validade, que é a mensagem mais poderosa do mundo. Quem é que sabe qual é? A mensagem do Evangelho. E é interessante que há um perigo na vida cristã, e eu sinto isso como pastor, que é deixar muitas vezes de pregar o que todos sabem, porque achamos que todos sabem. E às vezes o que todos sabem não é o que todos vivem. É ou não é? O que todos sabem não é o que todos acreditam. Porque acreditar é uma coisa, saber é outra. E viver ainda é outra. Porque o diabo crê na mensagem do Evangelho, mas não é seguidor dela. Mas ele crê, ele sabe que é verdade. A verdade que liberta é a mesma verdade que te pode até oprimir. Porque para muitos a mensagem de Jesus gerou raiva, gerou desejo de o matar, porque a verdade gera esses contrastes, não é? A verdade que me pode trazer cura, para outros pode continuar com a doença. E eu queria falar uma mensagem extremamente simples, a mensagem mais poderosa do mundo, ao longo de 2000 anos, que é a mensagem do Evangelho e que se concentra num versículo que sabemos de cor. Quem é que sabe de cor? E sem olhar para a Bíblia e sem ler ali atrás, vai dizer comigo. Porque amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem do Evangelho, ela é a mensagem das boas novas de Jesus Cristo, esta mensagem de redenção, salvação, reconciliação entre Deus e a humanidade. É considerada a verdade que transforma vidas nesta geração, como ao longo de 2000 anos atrás. É curioso nós vermos como nos cansamos de ouvir, muitas vezes, eu não sei quantos de vocês já disseram à vossa esposa, opa, estou farto dessa conversa. Alguém já disse isso? Homens, onde é que está? Olha, aqui se lhe empurrou o braço do marido. Eu também levanto, não é? E quantas mulheres não disseram ao marido, estou farto dessa conversa? É ou não é? Agora, a mensagem do Evangelho, muita gente também se cansou dela. A mensagem do Evangelho, muita gente não quer vivê-la, não quer praticá-la, não quer recebê-la. Mas a mensagem do Evangelho continua com a mesma eficácia.
Eu queria desafiar a nossa comunidade, a ICIR, a compreender a nossa necessidade de transmitir a mensagem do Evangelho a quem nos rodeia. Ontem o meu filhote, ele não me deu autorização, também não me proibiu, o Rodolfo, com a festinha de anos dele, e com os amigos e com a família, num restaurante, sempre sem vergonha, ele disse, vamos orar, vamos agradecer a Deus. E aí fez ele a oração. Tinha lá duas famílias que são muito amigas dele, pessoas até de alguma influência, e sem vergonha deu uma mensagem. Ou não é? Quantos de nós, entre crentes, nem agradecemos a refeição que comemos? Quantos de nós, em nossa própria casa, esquecemos de agradecer a Deus o comer? Então, a mensagem do Evangelho, ainda hoje, continua a ter a capacidade de fazer aquilo que ela promete. A mensagem do Evangelho, das boas novas, das boas notícias, é uma mensagem que tem o poder de transformar vidas. E eu hoje gostaria, tenho algum receio de me alongar porque tenho muita coisa escrita, eu gostaria muito de hoje nós sairmos deste lugar com um desejo de todos os dias, dirigidos pelo Espírito Santo, termos a capacidade, termos a paixão de falar do amor de Jesus a alguém. Porque, irmãos, o apóstolo Paulo reconhecia essa necessidade. Ele dizia, se eu prego o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação. Irmão, o Evangelho não tenhas vergonha nem medo de dizer o que o Evangelho diz. O Evangelho fala que Jesus cura e Ele cura. O Evangelho fala que Jesus transforma e Ele transforma. O Evangelho fala que Deus é a solução para qualquer resposta, para qualquer situação da nossa vida e é verdade. Nós vamos ter brevemente, no primeiro domingo, acho que é o primeiro domingo do mês que vem, o culto da saudade, recordando o passado. E o que é que nós vamos ter nesse culto? Umas músicas antigas, os homens foram desafiados a vir eterno, de fato, cá dizemos de fato, eu vou vir de gravata, eu vou vir todo giro. Eu tenho saudades, a minha mulher ultimamente, há quem me quer pôr miúdo, mas eu já estou velho para ser miúdo. Então vou vir de fatinho, não é? E vamos falar do que o Evangelho fez na vida de muitos de nós. Vamos ter um videozinho com alguns testemunhos. Se não houver testemunhos, eu falo a minha história. Não é? A minha mulher também fala dela. Por exemplo, testemunhos poderosos daquilo que Deus fez. E nós hoje temos aqui um relato de 6 ou 7 casos de pessoas que Deus transformou pelo poder do Evangelho, da fé, daquilo que o Evangelho promete. Porque o Evangelho promete coisas incríveis. Mas falando de João 3,16, que é a introdução da nossa meditação, o Evangelho é revelado neste versículo como o texto reconhecido mundialmente como o texto áureo, o texto principal de toda a Bíblia, onde revela o amor de Deus por nós. Pode dizer amém? Onde também revela o sacrifício de Jesus pela nossa vida. Não é? Porque Deus deu Jesus Cristo e Ele, ao dar, deu alguém que pagou o preço do nosso pecado. O Filho de Deus veio ao mundo para ser o cordeiro sacrificial que levou sobre Ele os pecados da humanidade. Toda a humanidade podia ser salva. Mas há a seguir uns passozinhos que eu vou dar a seguir para nós percebermos quem é que pode ser salvo. E é interessante ver que neste versículo, além de conter a revelação do amor de Deus por nós, ele contém o preço da nossa salvação como a enorme promessa, talvez para muitos não seja a principal, mas a enorme promessa da vida eterna. Porque quem crer nele não perece, mas tem, diga comigo, a vida eterna. Porque, irmãos, a nossa vida de 60, eu já estou com 57, já me posso gabar, já tenho mais de meio século. A nossa vida de 60, 70, 80, 90 anos, que alguns consigam lá chegar até aos 100, não é? Ainda há dias morreu alguém com 104 anos, grande idade, não é? Nós, morrendo, ou queremos que Jesus é aquilo que Ele diz ser,
que o Evangelho é aquilo que ele diz ser, ou só temos dois caminhos para a nossa vida. Ou escolhemos Jesus que nos garante vida eterna, ou escolhemos o caminho da nossa vida que nos garante a perda dessa vida eterna. E nós, igreja, precisamos de compreender que o Evangelho é a promessa de uma vida para além desta vida. Eu não sei se isto vos diz alguma coisa, mas, irmãos, o apóstolo Paulo, falando disto, ele diz: se eu só creio no Evangelho para esta vida, sou considerado o mais miserável dos homens. Porque nós lutamos por uma vida consagrada, uma vida dedicada a Deus, uma vida de obediência à palavra de Deus. Muitas contrariamos a nossa própria vontade para obedecer à vontade de Deus. É ou não é? Porque quem quer seguir Cristo, negue-se a si mesmo e siga-me, toma a sua cruz a cada dia, que representa morte, e siga-me. E então o Evangelho, irmãos, querido, acreditando nele, só para uns dias, ou só para uma época da nossa vida, ou só para o momento da nossa aflição, é pobre. É pobre, porque o Evangelho pressupõe uma alteração completa de vida. Esta mensagem do Evangelho, ela tem um impacto na história desde que Jesus veio ao mundo. Antes de Jesus já havia um impacto, sem compreenderem o plano da redenção. Deus já era Deus antes de Jesus vir à Terra. Mas após a sua vida, a sua obra, a sua mensagem, a sua morte e a sua ressurreição, isto nos garante a certeza de irmos muito para além daquilo que é visível e físico. Há uma consciência que a idade nos traz. É a consciência que estamos a chegar mais próximos de morrer do que de continuar a viver. Porque se uma pessoa com 100 anos, a expressão de vida ou a esperança de vida de um homem de 100 anos é diferente da esperança de vida de um homem de 20. É ou não é? E nós ganhamos uma consciência importante para a nossa vida. E eu penso, irmãos, que nós temos de ter uma consciência certa que a nossa vida não é só aqui. Por isso que Jesus trouxe mensagens incríveis. Ele disse: não junteis tesouros aonde a traça e a ferrugem consomem, mas ajuntai tesouros aonde não há traça, nem há ferrugem, nem há ladrão. Falando da eternidade. Ou seja, aquilo que nós semearmos na nossa vida vai produzir na eternidade. Tanto que Jesus também diz, e a mensagem também explica, que cada um receberá o galardão segundo as suas obras. Não sendo nós salvos por causa das obras, mas fomos salvos para fazer boas obras. Diz a Epístola de Efésios. Então, nós somos salvos para fazer boas obras. Queridos, nós precisamos de entender que a mensagem do Evangelho, que mostra o amor de Deus, mostra o que Deus ofereceu à nossa vida, Jesus Cristo, mostra a eternidade. Para dizer o quê? Meus queridos, eu não vim à Terra para vos curar as doenças. Eu não vim à Terra só para perdoar os vossos pecados. Eu vim à Terra para vos garantir uma eternidade comigo. É isto que nós temos que entender. Mas eu também quero vos dizer, e logo João, a seguir do versículo 16, começa a dizer: quem crer no Filho tem a vida eterna, mas quem não crer não tem. E nós temos que ter compreensão que a rejeição ou a aceitação tem resultados finais diferentes. Amém? Queria trazer a cada um de nós este sentimento. Para poder, há um caminho para nós. Porque o caminho que eu não conseguia criar ou entrar, porque me estava inacessível por causa do meu pecado, esse foi aberto pelo próprio Jesus. Pode dizer amém? Mas para entrar nesse caminho, precisamos da mensagem mais simples que você ouviu. Quantos de nós já ouvimos os 4 passos da salvação? Eu hoje tenho 6, não é? 6 passos. Mas a mensagem mais incrível é sem dúvida reconhecer a nossa condição. Tu já pensaste na tua condição? E tens uma condição financeira boa, e tu dizes: não, eu estou bem de vida. Podes dizer: eu tenho uma condição limitada de vida, mas tu podes dizer: eu tenho uma família que eu amo. Tu podes trazer a tua condição para concentrado em ti, de uma forma física, financeira, pessoal, profissional.
Mas a tua condição de ser humano diante de Deus, tu és um pecador. A nossa condição de pecador, e de acordo com o texto sagrado, diz que todos nós pecamos lá, diz em Romanos 3, 23, todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E eu, se não reconheço que sou pecador, irmãos, ser pecador hoje, um pecador remido pelo sangue de Jesus, um pecador que aceitou, reconheceu o seu pecado e clamou por misericórdia, pediu perdão e sente-se hoje um pecador salvo, mas não me deixa de ser um homem ou uma mulher com a continuação de condição de pecar. Eu posso continuar a pecar. E sempre que eu peco, me afasto. Sempre que eu peco, gero consequências. Porque o salário, diz a Bíblia, do pecado é a morte. E esta morte não tem a ver com físico. Tem a ver com a eternidade. Morte espiritual. Quando Deus disse a Adão, no dia que comeres da árvore da ciência, do bem e do mal, certamente morrereis. E Adão não morreu. Morreu. Fisicamente, não. Mas espiritualmente houve uma morte. E houve uma morte que gerou para todos nós essa consequência. A morte. Irmão, nós temos que compreender a nossa necessidade de reconhecer a nossa condição de pecadores, irmão. E às vezes eu digo muito, eu tenho dito a algumas pessoas que a igreja nos nossos dias precisa de ser evangelizada. A igreja. Veja bem, eu não estou a falar as pessoas que não têm Deus, eu estou a falar dentro das comunidades. As pessoas precisam de se converter. Porque estamos a viver uma época em que, como não somos perseguidos por causa do Evangelho, como ter o Evangelho neste momento até é moda, porque há muitos artistas evangélicos, há muitos artistas cristãos, uns católicos, outros evangélicos, etc. E é moda para muitos. E essa moda não traz mudança de vida. Porque o Evangelho, que é para todos, mas o Evangelho não permanece em todos. O Evangelho, que é para todos, ele obrigatoriamente, quando entra em meu coração, ele transforma-me. Gera uma mudança radical de vida. E nós temos que compreender, irmãos, que eu preciso, como cristão, imaginemos que estemos no auditório 20% de pessoas perdidas. Todos batizados nas águas, muitos já tiveram uma experiência real com Deus, mas que a vida os levou a afastar-se do verdadeiro princípio de Deus para a sua vida. O propósito que Deus tinha. E essa pessoa vive pecando sem qualquer dor, fazendo o errado sem qualquer dor. Eu há dias ouvi um comentário de alguém, aqueles comentários curtos que aparecem no Facebook, essas coisas, e eu achei fantástica aquela afirmação. Eu peço desculpa, mas eu sou encalorado. E então, e estava, agora perdi-me com a brincadeira. A ver o short. E uma das coisas que mais me faz impressão nos nossos dias, e eu tenho visto, e eu confesso que abriu-me os olhos, ainda há dias partilhei isto com alguém. Aquele short foi incrível. Não sei se o homem é boa pessoa, se é má pessoa, mas trouxe uma revelação incrível. Ele dizia, a mentira não é um pecado da carne. Estamos a falar do que é que o Evangelho faz na nossa vida. A mentira não está nas obras da carne. A mentira gera em nossa vida ser filhos de um pai chamado diabo. Porque ele é que é mentiroso desde o início. E aqueles que professam a mentira são filhos do diabo. A mentira não tem a ver com porque as obras da carne o que é que são? Pense comigo. Concupiscência. E o que é concupiscência? Desejos da carne. É ou não é? Prostituição. Está lá escrito. O que é prostituição? Desejos da carne. É ou não é? Você olha lá para as obras da carne, tem tudo a ver com desejos, glutonarias, bebedeiras. É ou não é? Está lá isso tudo. Mas não está lá mentira. E a mentira, diz a Bíblia, que os mentirosos
não entram no reino dos céus. E o que eu vejo de mentirosos que se professam cristãos é assim uma coisa assustadora. A mentira denuncia-te de quem é o teu pai. E eu ouvia o homem a dizer aquilo e caraca! Este gajo trouxe-me uma informação que eu desconhecia. Nunca pensei nisto. Alguém já tinha pensado nisto? Ou alguém viu esse vídeo? Ninguém? Epá, ainda bem que assim. Podia até fingir que eu sabia que era revelação minha, não é? Mas isso também é presunção, é ou não é? Se o autor é outro, temos que ter a coragem de o dizer. Mas, irmãos, pensa um bocadinho se o teu reconhecimento de quem é Jesus, da mensagem do Evangelho, transformou a tua vida. Porque quando tu reconheces quem tu és, tens um passo seguinte a avançar. Mas é necessário eu reconhecer o meu pecado. É necessário eu reconhecer a minha condição. Eu sou mentiroso, pastor. Eu sou mentiroso compulsivo. Eu minto todos os dias. Irmãos, não estamos a falar das obras da carne, que nos levam para o mesmo sítio. Estamos a falar de mentira. E eu acho, irmãos, que nós temos de ter muito cuidado com a mentira. Um mentiroso gera perda de confiança. Gera ou não gera? Quando alguém me mente, eu deixo de acreditar na pessoa. Eu começo a meter uns travões na minha confiança daquela pessoa. Uma vez eu disse a alguém no meu gabinete: olha, ou você é mentiroso, ou o Espírito Santo o enganou, ou você anda todo baralhado com a vida. Porque aquilo que você me disse há menos de um mês está a contrariar tudo o que diz hoje. Porque nós mentimos. Vocês entendem? Até o apóstolo Paulo disse à igreja em Apocalipse que encontraste pessoas mentirosas na tua casa. Diz, lembram-se? Os achaste mentirosos. Irmão, ouça com muita atenção. Eu sei que isto enerva, isto irrita. Pare de mentir. Pare de mentir. Reconheça a sua condição. E se hoje você entende que precisa de aceitar Jesus, não rejeite o convite no fim desta mensagem. Venha à frente aceitar Jesus. Porque nós precisamos de entender a nossa... Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E há muito pecado. Há uma enormidade de pecados da carne e pecados de outra natureza. Mas nós, irmãos, temos de ter cuidado. Precisamos de reconhecer os nossos pecados. O arrependimento é um passo profundo e significativo que envolve mudar de mente e de coração. Quando eu olho para a minha condição, eu arrependo-me do meu pecado. Ou não? Eu reconheço a minha condição, eu vejo que eu estou mal, eu encontro em mim coisas que sei que não me levam para o céu. Não estamos a falar de uma perfeição plena, porque só chegaremos à perfeição ali no dia quase da morte. Porque agora é natural que na vida do cristão hoje esteja numa natureza de santidade e amanhã esteja numa natureza um bocadinho melhor de santidade. E assim, uma vida progressista, uma vida de progresso em melhoria da sua situação de santidade. Quando isso encontra o caminho do retorno, quando eu começo a recuar na minha fidelidade, quando eu começo a recuar na minha santidade, significa que eu estou a perder a essência do que é ser cristão. Mas há uma coisa que eu preciso. Se eu reconheço a minha condição, eu reconheço que preciso pedir perdão. Por isso que Jesus disse esta mensagem. E a mensagem que Jesus disse era para quem o ouvia. E quem é que o ouvia? Os judeus. A maioria judeus. Alguns romanos também. Algumas pessoas, como a minha mulher falou, a Cirofenícia, que veio lá pedir socorro sobre a sua filha, como a esposa pregou na sexta. Mas nós temos que perceber, não é? Que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 4,17: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Há necessidade de eu me arrepender. E o apóstolo Pedro, quando deu a primeira mensagem, logo no livro dos Atos, no início, ele diz: arrependei-vos. Para quê? Para perdão dos vossos pecados. Porque sem arrependimento não há perdão.
Mas o que é que o arrependimento gera? O arrependimento gera mudança de vida. O arrependimento não é remorsos. Quando eu me arrependo de um erro, de uma coisa que eu pratiquei errada, de um modo geral, esse arrependimento traz dor. É uma dor. Não há arrependimentozinho assim, olha, desculpa qualquer coisinha. Eu acho muita piada quando alguém me vem pedir perdão. Primeiro não me diz do quê. Não me diz do que é que porque na maioria das vezes que me ofendem eu esqueço. Mando para o lixo. Ignoro. Você está cá. Porque se eu acumulo ofensa, qualquer dia estou pior que vocês todos. Ou não é? E tu aprenda, a ofensa é para ser aniquilada da tua vida. Esquece aquilo. Esquece. Porque se tu és ofendido e continuas a ficar ofendido, vais ser mais miserável do que o ofensor. Ficas doente, perdes a salvação, porque a raiz da amargura que a Bíblia fala, ela produz não só doença em ti, como àqueles que te rodeiam, se tu alimentares. Por isso que há pessoas que só sabem falar mal dos outros, destilam raiva, destilam dor, enfermidade, infelicidade, falta de perdão, e essas pessoas acabam por influenciar quem as rodeia. O arrependimento, ele é o reconhecimento do meu erro, do meu pecado, diante de Deus e do próximo, e leva-me a produzir frutos, olha o que diz a Bíblia, frutos dignos de arrependimento. O que é um fruto digno de arrependimento? A mudança é o contrário do não arrependido. Eu odiava aquela pessoa, passo a amá-la. Eu não falava com aquela pessoa, passo a falar. Vocês entendem? Eu não ajudava mais ninguém porque estava magoado, porque ajudei e não resultou, e agora ajudo. Vocês entendem? É uma mudança radical. E nós, igreja, temos que aprender que o arrependimento, e eu partilhava, quando alguém me vem pedir perdão, porque de vez em quando acontece, eu há que não entro em pormenor. Para já não sou padre. Sou padre de 2 filhos. E sou pastor da igreja que me deixa pastorear. O padre é que tem lá o confessionário, não é? Que não é antibíblico. Eu confessar o meu pecado, a Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para que sareis. Não é antibíblico confessar. O que no meu ponto de vista é errado, é humilhar pessoas por causa do pecado. Não tenho que humilhar o pecado de ninguém. E quando alguém me vem pedir perdão e diz assim, pastor, eu quero que o pastor me perdoe, alguma coisa que eu possa ter feito, eu apetece-me responder, já ficam de sobreviver, esta injeção é de prevenção. E eu apetece-me perdoar, mas eu tenho que te perdoar do quê? Porque há pessoas que ofendem, e eu não sei, ofendem a falar com outros. Dizem mal, depois a consciência pesa. A pessoa devia vir pedir perdão àquele que ofende, tal como eu preciso pedir perdão a Deus dos meus pecados. Ou não é? Hã? A pessoa devia dizer, olha, eu falei mal de si, eu estou com raiva de si, eu tenho inveja de si, eu fiz este mal à igreja, tenho sido infiel e tenho afetado pessoas na igreja. Eu quero que o pastor me perdoe, porque eu tenho sido um péssimo exemplo. Isto sim é um pedido de perdão. Por exemplo, irmãos, isto é muito sério o que estamos aqui a aprender nesta manhã. Uma pessoa que entende que o dízimo é de Deus e não dá. Não dá e não dá porque está sem dinheiro. Ou porque a vida correu muito mal. Daquela situação que a pessoa já não tem fé e está com muita dor e não consegue dar por dor, com dor. Você está a entender? Não é aquela falha no dízimo por ser só porque sim. É porque perdeu a fé para o fazer, tem filhos para criar, tem contas para pagar e a dor é tão grande que não consegue ter aquela fé para fazer aquele passo gigante espiritual que podia transformar muitas vezes a vida dessa pessoa. O poder da fidelidade é algo que só quem passa por isso e percebe e sente e vê a realidade do poder da fidelidade a Deus, custa o custar.
Mas a pessoa não é esse caso. É aquele caso, por exemplo, vamos aqui criar um quadro. Aquela pessoa que sabe que o dízimo é bíblico, mas a teima em não dar. A igreja tem muito dinheiro, o pastor não sei o quê, aquela coisa, e eu não vou dar o dízimo. Ou então pega no dízimo e dá para outra instituição qualquer, ou pega no dízimo. A rebelia faz coisas erradas. E essa pessoa nunca se arrepende. Nunca se arrepende. Porque eu reconhecer a minha condição é uma coisa. Mas me arrepender do meu erro é outra. Outro exemplo, um bocado perigoso, é aquela pessoa que, porque está errada e não aceita, não reconhece ou não quer aceitar o erro, é-lhe mais fácil trocar de igreja. Porque vai para o outro lado, como hoje ninguém passa cartas a ninguém, a pessoa muda de igreja porque não quer ser corrigida na igreja onde está. Ao não ser corrigida, ou, por exemplo, sai da igreja porque irritou-se com alguém na igreja, ou sai da igreja porque ficou mal com alguém, ou porque teve uma ligeira disciplina de alguma área, a pessoa muda de igreja. Essa pessoa vai para o inferno. Não é por ter mudado de igreja, é porque não tratou o coração, é porque não curou a sua alma, é porque anda a fugir do tratamento de Deus. Você sabia? Porque se tu não curas, o próprio Senhor Jesus, em relação à oferta, diz: se tens alguma coisa contra alguém, prenda a tua oferta. Não a des ainda, vai, primeiro resolve o teu problema e depois traz a tua oferta. Fala ou não fala o Evangelho? Então, nós temos que, irmão, e nós estamos a viver uma época em que se vive de qualquer forma o Evangelho. E o Evangelho não é para ser vivido de qualquer forma. O Evangelho, que é simples, ele precisa de ser vivido seriamente. O Evangelho, que é algo maravilhoso, é algo que tem o poder de salvar quem crê, é algo que tem o poder de curar a nossa doença, algo que tem o poder de transformar a nossa vida, mas também a falha e sermos contra o Evangelho também traz condenações incríveis. Arrependimento é o caminho para a nossa solução. E quando uma igreja, ela consegue ter uma atitude certa do reconhecimento da nossa condição e do nosso arrependimento, essa igreja passa a ter um poder fantástico. Não é só uma família ou duas que têm influência na cidade, é toda a igreja. Porque é uma igreja curada. É uma igreja com o coração tratado. É uma igreja, se eu falhar contra o meu amado, ou contra a Manelita, ou contra os meus filhos, contra alguém, e eu tenho a coragem de pedir perdão, não é? Olha, desculpa qualquer coisita, está bem? Isso não é nada, irmão. Danilo, desculpa lá qualquer coisita, está bem? Olha, eu falei mal de ti, diz que tu cortas o cabelo muito a mal, e eu sou um hipócrita que vou lá na mesma. Não é verdade, ele corta bem, estou a brincar. Mas estão a perceber, não é? E depois falo muito a mal dele, e retiro clientes dele, e afasto pessoas dele, e se necessário for ainda pica a esposa, o teu marido é assim, ainda bem, só me falta dizer, separem-se. Depois chego ao pé do mesmo Danilo, não é, que fiz tantos danos. Epá, desculpa lá qualquer coisita, ó Danilo, está bom? Estamos bem? Estamos bem? Está nada bem. Está nada bem. Ele lá que pode estar bem, eu não. Porque ele pode ter ignorado. Ele pode ter mandado para o lixo a ofensa. Em relação a Deus, irmão, você acha que é diferente? Se tu não pedes perdão do teu pecado, a Bíblia diz que se nós não pedirmos perdão, não somos perdoados. Tal como não recebemos bênção se não clamarmos por ela. Temos a bênção geral de Deus para todos, mas a bênção especial de Deus para ti é para quem busca. Meus queridos, terceiro passo, precisamos de crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. Se eu me arrependo, eu preciso de crer na pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus. Ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu só vou para Deus se eu entrar no caminho de Jesus. Não é o caminho da minha vontade. Não é o Evangelho à minha maneira. É o Evangelho à maneira de Cristo. Vocês entendem?
O Evangelho não é o que tu achas. Os achismos, isso é para ti, mas não existe. Não é? A Bíblia, estava a falar com o Nabir há bocado, a Bíblia é sim, sim, não, não. Vou dizer uma coisa que vai ofender algumas pessoas. A Bíblia é uma ditadura. Quem pecar, certamente morrerá. Sabia? O governo divino de Deus é ditatorial. É um governo de ditadura. Ele perdoa, ele tem condições de ajudar quem está doente, ele tem condições de perdoar quem pede perdão, mas a condenação está definida. Evangelho não é só amor. Evangelho é aquilo que a gente vê na cruz. Na cruz está o amor, mas também está a justiça. Você pega na Bíblia e você vê, se olhar com os olhos carnais, sem ser espirituais, parece que Deus é um Deus assim meio ruim. Mas não. Não há a justiça para ser aplicada, tem que ser aplicada da forma certa. Alguém que rouba tem que pagar 4 vezes mais, diz na Bíblia. Olha o Zaqueu, o que é que ele disse? Se eu roubei alguém, ele não diz que roubou. Se eu roubei alguém, eu vou pagar 4 vezes mais. A justiça é isso. Vocês entendem? Se todo homem que peca morre, fica separado de Deus. Diz a Bíblia, separados estávamos de Deus. Mas quem é que pagou o preço do que eu não consigo pagar? Jesus. E esse pagamento gerou na minha vida a condição de eu ser a pessoa mais feliz desta terra. Mas o caminho de Deus é um caminho de amor, bondade e justiça. Justiça. Sabe que se o mundo vivesse as leis da Bíblia, não havia o que há hoje. Porque quem rouba, paga. É preso. E se não tem como pagar, está preso. Quem mata, tem condenação. Quem mente, tem condenação. Quem engana, tem condenação. Mas Deus é um Deus de obra social também. Ele manda ajudar os pobres, manda cuidar do estrangeiro, manda proteger o estrangeiro. Diz, vocês não se esqueçam, já foram estrangeiros. Por isso, nós cristãos não podemos ser contra a imigração. Não podemos ser contra aquilo que muitas vezes se apregoa. Somos contra o que está errado. Os excessos, aquilo que muitas vezes se aceita. Agora, não se pode punir a justiça. Pode-se punir a justiça? Justiça não pode ser punida. Justiça é para ser aplicada. E Deus diz na sua palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que é que ele está a dizer? Só há um caminho. Esse caminho é Jesus. Outro aspecto, e para nós percebermos, porque pela graça sois salvos, diz Efésios 2:8, isto por meio da fé. Ou seja, eu creio em Jesus e torno-me uma pessoa salva. Precisamos de confessar Jesus como Senhor. E porquê é que isto é importante na nossa vida, confessar Jesus? Porque a pessoa que não confessa o seu Deus, aquele que reconhece como Salvador, parece que é uma pessoa sem Deus. É ou não é? É necessário, e Romanos 10:9, o apóstolo Paulo entendeu isto muito bem, e ele diz, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, com esta boca, não é só no coração nem na mente, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, isto é algo milagroso, crer na ressurreição, serás salvo. Condição para ser salvo, crer, confessar, amém? Acreditar naquilo que é a obra de Jesus. Também precisamos de receber de uma forma boa a vida que recebemos de Deus em termos de graça. Diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Amém? A vida vai passar, mas há um caminho que inicia com a nossa jornada na fé. E esse caminho chama-se obediência. Quando alguém reconhece a sua condição, reconhece o seu pecado, reconhece o seu Salvador, reconhece que precisa de confessar o seu Senhor e passa a viver uma vida
de obediência e santidade, essa pessoa tem um poder que não existe no mundo. Mais forte que as armas, mais forte que o dinheiro. É o poder da unção. É o poder da presença do próprio Deus dentro de si. E esse poder fará com que tu, no teu trabalho, como patrão ou funcionário, tu possas ter uma palavra de esperança para quem te rodeia. Tu possas até ter a revelação de Deus por orar para alguém e ele ser curado. Porque eu creio que o Evangelho traz milagres. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é aquele que realmente pode transformar as nossas vidas. E eu não creio num Evangelho que não transforma vidas. Um Evangelho que não muda as pessoas. Um Evangelho que as pessoas continuam mentirosas, continuam a prostituir-se, continuam erradas, a embebedar-se, continuam a viver uma vida fora de Deus. Não é Evangelho. Esse é o Evangelho só do conhecimento, mas não é o Evangelho que transforma. Por isso que 2 Coríntios 5,17 todos sabemos de cor, não é? Que alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E o meu apelo nesta manhã é se tu queres entregar a tua vida a Jesus. Se tu queres reconhecer a tua condição. Eu queria-te só falar aqui, eu trouxe alguns casos, porque ultimamente não se fala muito de milagres, do poder do Evangelho na cura das pessoas, na libertação. Eu vou ler, porque ainda é um bocado longo, testemunhos recentes, não é antigos, não é da Bíblia, é de recente. A libertação de uma vida do crime. Em muitos lugares, e eu tenho isto porque este caso é um caso que tem o filme Nick Cruz, do século passado, mas recente. Aliás, o pastor que Deus usou, David Wilkerson, acabou por morrer há poucos anos, ali em Nova Iorque. Em muitos lugares ao redor do mundo temos testemunhos de pessoas que foram libertas de uma vida de crime, de violência. Ao encontrar Jesus, você pode acreditar que um bandido pode ser salvo. Amém? E o exemplo de Nick Cruz, ex-membro de uma das gangues mais temidas em Nova Iorque, relatou uma mudança radical após ouvir o Evangelho através do pastor David Wilkerson. Hoje Nick compartilha seu testemunho de transformação em todo o mundo, falando sobre como Jesus libertou do ódio e da violência e o encheu de amor e perdão. Isto aconteceu e todos temos acesso ao livro dele, ao filme dele, para ver o que Deus fez. Superação do vício e desespero. Outro caso, o vício em drogas e álcool é uma realidade devastadora, mas muito têm experimentado a libertação completa em Cristo. Um exemplo recente é o testemunho de Brian, o resto do nome não vou dizer, a guitarrista da banda Korn, antes que os meus filhos comecem a gozar comigo, não é? Ele é a Korn, não sei se alguém conhece essa banda, Korn, K-O-R-N, é assim que tinha no texto que eu roubei para trazer para nós. Ele lutava contra o vício em metanfetamina e enfrentava o colapso da sua vida familiar. Após uma profunda experiência com Jesus, ele largou as drogas e decidiu sua vida a Cristo, testemunhando hoje sobre a paz e o propósito que encontrou. Outro caso, transformação em zonas de conflito. Um ex-soldado do ISIS relatou que a sua vida mudou ao ver a compaixão de cristãos que cuidaram dele quando estava ferido. Mesmo depois de ele ter participado na perseguição contra os próprios que o estavam a tratar, os cristãos. Esse encontrou-se com o amor de Cristo, mudou seu coração e ele passou a testemunhar sobre a paz que encontrou em Jesus. Muçulmano, claro, daquela facção ISIS. Cura física e espiritual. Em igrejas e conferências ao redor do mundo, muitas pessoas relatam curas físicas, como a confirmação da sua fé. Um exemplo conhecido é o testemunho de Johnny, o resto vocês vão ver, que eu não vou dizer, que após sofrer um acidente de mergulho que a deixou tetraplégica, experimentou não uma cura física completa, mas uma cura espiritual. Ela testemunha que encontrou em Jesus uma esperança tão profunda que hoje inspira milhões ao redor do mundo com a sua fé, escrevendo e pregando sobre como Jesus a curou emocionalmente e a transformou. Cura de surdez congénita.
Em 2019, em uma igreja na Nigéria, uma menina de 12 anos que nasceu surda relatou ter recuperado a audição durante o culto de oração. Durante o culto de oração, o testemunho foi dado pelos pais que confirmam a surdez desde o nascimento. E a própria menina, que começou a responder aos sons imediatos após a oração, a comunidade local foi profundamente impactada, pois conhecia a condição dela. O testemunho de John Smith: cura após afogamento. Cura, neste caso, ressurreição. Em 2015, John Smith, um jovem de 14 anos de Missouri, nos Estados Unidos, foi declarado clinicamente morto após submerso em um lago congelado por mais de 15 minutos. Os médicos tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso, e após 45 minutos de esforço, desistiram. Porém, quando a mãe de John entrou na sala e orou pedindo que o Espírito Santo restaurasse seu filho, o coração dele milagrosamente voltou a bater. A recuperação total de John foi considerada um milagre e a história foi documentada em livros e no filme Superação, o Milagre da Fé, que teve nos cinemas e que quem quiser pode ver em 2019. Cura de tumores e doenças graves. Em muitos encontros de cura e conferências há testemunhos de pessoas curadas de doenças graves, como cancro. Em 2020, durante uma conferência organizada pelo Ministério Evangelista Christopher All Nation, quase que me portei bem, várias pessoas compartilharam que foram curadas de tumores após receberem oração. E um caso específico na África, uma mulher testemunhou que um tumor desapareceu completamente após a oração de cura. Testemunhos como esse são comuns em muitos países e são verificados pelos próprios pacientes e suas famílias. Conversão de pessoas influentes. O Justin Bieber é o caso de alguém que se converteu, o seu vazio que havia no seu coração foi transformado e hoje é um homem que dá testemunho daquilo que Jesus fez. A tua vida e a minha tem que ser publicada para os nossos amigos, porque quando nós olhamos para Jesus, que libertou o endemoniado gadareno e disse-lhe: olha, não me vais seguir agora. Ele queria seguir Jesus. Não vens comigo, mas vai para os teus e conta quão grandes coisas Deus te fez. Igreja, se nós queremos ser verdadeira igreja, porque verdadeira igreja não é só música, não é só isto ou aquilo. Verdadeira igreja é uma igreja que dá testemunho daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus faz, da transformação da tua vida. E nós, igreja, precisamos de ter cuidado, porque se na nossa boca se cerrar, é porque não estamos sendo verdadeiramente igreja. Abre a tua boca. O nosso país, com 10 milhões de portugueses, é uma quantidade ínfima de gente que conhece o verdadeiro Evangelho. Dizendo-se cristãos, seja católicos ou de outras profissões de fé, ligado ao cristianismo, mas não têm uma experiência com Deus. Nós precisamos de levar a verdadeira fé ao coração dessas vidas. Eu pedia que ficássemos de pé antes de terminarmos. Eu não sei, irmãos, quem de nós, nesta manhã, precisa de entregar sua vida a Jesus, precisa de reconhecer a sua condição e quer entregar a sua vida a Jesus. Eu gostava que todos orássemos, fechássemos os nossos olhos e num momento especial de intercessão para quem está bem com Deus, então tu possas nesta manhã orar por cada vida que está, por cada vida que vai ouvir na internet, cada vida que está ouvindo a mensagem do Evangelho na internet e que vai ouvir, tu possas interceder nesta hora. E eu pergunto se algum de nós deseja entregar a sua vida a Jesus e pedir perdão dos seus pecados a Ele, não é a mim. Se me ofendeu, pode pedir perdão. Mas olha, também se não pedir, está perdoado. Contudo, confessar a Jesus o seu pecado e dizer: Deus, toma conta da minha vida. Eu peço, se tu queres entregar a tua vida a Jesus, todos os olhos fechados, por favor. Não quero que ninguém abra os seus olhos. Cá em cima igual. Vamos orar. Até cá em cima, se alguém quer entregar a sua vida a Jesus, levanta a tua mão, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar por ti, para que verdadeiramente tu possas encontrar a solução para a tua vida. Estou vendo um braço no ar, não sei se mais alguém, mais outro braço no ar. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus nesta manhã? Meu querido, permanece com o teu braço.
Vamos mais outro braço. Levanta a tua. Agora vamos todos levantar nossos braços e vamos repetir esta oração. Vamos orar por aqueles que já estão levantando e dizendo que querem entregar a sua vida a Jesus. Pai, em nome de Jesus, diga comigo, Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu quero agradecer-te pela consciência de quem eu sou, pela consciência da minha necessidade de Ti. Eu quero te pedir perdão dos meus pecados. Eu quero te entregar a minha vida. Eu quero te reconhecer como o meu Deus, o meu Senhor. Nesta manhã, Espírito Santo, perdoa-me, limpa-me, restaura-me, cura o meu corpo de qualquer enfermidade, limpa o meu coração de todo o pecado. E eu quero nesta manhã fazer uma declaração. Eu quero te seguir todos os dias da minha vida, até que um dia me chames. Em nome de Jesus, Tu és o meu Deus e eu sou Teu Filho. Amém. Pode aplaudir Jesus. Amém.